E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ótima sexta-feira a todos. Último vídeo da semana para a gente falar de Libertadores, de Sul-Americana. Tá aí na tela para vocês. O Zubeldia. A noite não foi muito legal para o torcedor são paulino, mas para alguns outros torcedores, que noite, hein? Que noite, que parada, hein? Internacional 3-0, Fluminense 5, Atlético Mineiro 4. Olha, foi uma noite que assim, o São Paulo tava ganhando de 2-0, tomou um empate, foi melancólico, o torcedor ficou na bronca, vaiou, mas para outros torcedores, que situação do Fortaleza, uma invasão de campo, partida paralisada, e não sei se vão dar como encerrada, não sei como a gente vai passar por algumas notícias, repercutir, passar pelos placares, os resultados da rodada. Antes de começar, sempre aquela nossa reflexão. Hoje a gente vai falar um pouco do Zubeldia, do São Paulo. No Brasil, eu não sei se vocês acompanharam o podcast de ontem, onde eu falava de Flamengo, do Felipe Luiz, das escolhas e da busca por um culpado. A busca por um porquê. A humanidade, a gente como ser humano, a nossa vida, tudo que norteou a trajetória dos seres humanos no nosso período aqui na Terra foi na busca dos porquês. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Por que é quente? Por que é frio? Por que tem inverno? Por que tem verão? E hoje as coisas são do jeito que são, e até um pouco banal você parar pra pensar, pô, o dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias. Isso foi uma série de observações na busca de porquês dos antepassados, e aí fizeram calendário, e aí fizeram os ciclos, né, baseado ali na, na órbita planetária, enfim, uma série de cálculos e observações que levaram a definir há muitos e muitos e muitos ciclos atrás, muitos, não é coisa recente, pô, há muito tempo atrás, o conhecimento que já tinha sobre astrologia era impressionante. Então, por que eu tô falando isso? Eu não tô viajando, calma. A busca do porquê, ela faz parte da trajetória humana, ela faz parte do nosso cotidiano. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que acontece isso comigo? Por que acontece isso com fulano? Por que o outro se dá tão bem? Por que eu só me dou mal? Ou por que eu me dou tão bem? Enfim, tudo que a gente, todo, acho que todo dia da nossa vida, nós procuramos alguns porquês. E você observar um jogo, pô, eu falava do Flamengo, vamos falar de novo, só para exemplificar. Pô, o Flamengo perdeu jogando no Maracanã, por quê? Ah, Felipe Luiz estava priorizando a competição nacional, o Campeonato Brasileiro, não colocou alguns titulares. Mas foi isso que de fato definiu a partida. Ou pegar o jogo do São Paulo, que estava ganhando por 2-0, dois gols do Ferreira. Mas antes dos dois gols, você se recorda o que aconteceu antes dos dois gols do São Paulo? O Rafael não fez uma defesa difícil? A bola para mim ia para fora, mas enfim. Não fez uma defesa difícil? E depois, o atacante do Aliança não acertou o travessão? Quando estava 0-0 ainda. Então, assim, a substituição do Ferreira foi de fato o que causou essa quebra, o que levou o São Paulo a tomar o empate? Porque é muito fácil. Para mim é uma leitura muito rasa. Você chega a dizer, o Zubeldia mudou, quebrou tudo, deu ruim, e aí o São Paulo tomou empate. É isso. Ou você acha que nem eu falei com o Felipe, do Felipe Luiz, você acha que o treinador não pensa o jogo, não prepara o jogo? Pô, nós estamos enfrentando um adversário, a gente conhece ele, a gente estudou eles, o adversário é fraco, a gente é muito superior, vai estar com o torcedor do lado, é uma ambientação diferente, o clima é diferente, o nervosismo dos caras, a gente vai levar esse jogo. De acordo com a estratégia que eu bolei, nós vamos ganhar. O Zubeldia, você acha que o cara simplesmente ele vai fazer isso? Vou substituir aqui e vou tomar um empate, porque eu gosto de ver emoções fortes, né? Como diria a música de Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi, fui feliz, sofri, me recuperei
Ah, eu gosto de adrenalina. Você acha que o Zubeldia, assim, apesar de ser bastante enérgico à beira do campo, o cara quer ganhar jogo. A substituição que ele faz, mesma coisa que eu falava ontem. É pensando, não é só nesse jogo. Claro que esse é o jogo que precisa ser vencido. O momento presente é esse. Mas como eu digo, o cara, ele conhece o time, ele prepara o time, ele treina o time. Ele vê que situações estão acontecendo. E que o São Paulo, antes de tomar os gols, já tinha sofrido. Mas enfim, vamos seguir. Ferreira é o único cara que pode. Único não, mas. Talvez um dos principais personagens aí, um dos principais caras que podem ajudar a gente a tirar o zero do placar. Vamos deixar. Se tiver que sofrer, vamos sofrer e vamos ver. E a sorte está lançada. E aí vieram os gols. Legal. Mas foi por causa de substituir o Ferreira. Ah, porque perde-se força ofensiva. Ah, porque os caras ficam mais confortáveis. Ah, porque os caras crescem no jogo. Ah, porque você coloca o time retrancado. Tudo bem, tio. Tudo bem, sim. Existem pontos de vista, mas foi só isso. Você acha que assim, o cara decidiu que é da cabeça dele que, pô, quero tomar um empate. A busca do porquê é normal. O que aconteceu tem relação? Pra mim tem, óbvio que tem, mas isso não foi o porquê. Os gols que o São Paulo tomou, na minha opinião, aí são problemas muito maiores do trabalho do Zubeldia e da equipe do São Paulo. Mas isso não quer dizer que por causa disso, o São Paulo, os gols que o São Paulo tomou, foi um negócio bizarro. Os jogadores marcando com os olhos. A facilidade de encontrar espaços dos atletas da equipe adversária foi um negócio surreal. Aí, só por causa disso que o Ferreira saiu, os caras ficaram confortáveis na partida. Aquilo lá ia acontecer, gente, com Ferreira ou sem Ferreira. Discordo de trocar pensando no próximo jogo. Eu não discordo totalmente, mas é aquela coisa. O momento presente é esse. A realidade que você vive é essa. Então você precisa jogar esse jogo. Esse jogo precisa ser vencido. Não é, pô, fizemos 2-0, já ganhamos. Concordo com quem pensa assim. Eu concordo, eu também penso assim às vezes. Mas não dá pra gente também deixar de pensar que a temporada é longa. Pô, o Brasileirão a gente precisa fazer um negócio legal. Está muito óbvio. Tá muito óbvio que na falta do Lucas, do Oscar, o Ferreira é o protagonista. Então, assim, eu preciso poupar. Já perdi alguns dos meus protagonistas. Eu preciso poupar o único Coringa que eu tenho no elenco. Eu também concordo com esse pensamento do Zubeldia. Nós temos um Coringa aqui. Nós temos um Coringa. O Coringa no baralho, para quem não sabe, é aquela carta que pode substituir qualquer outra. Assim, preciso de uma carta para completar aqui o meu game. Você usa o Coringa. Que o Coringa pode se adaptar. Ele é a mística do X-Men. Se transforma em qualquer um. Quem que é o Coringa hoje do elenco tricolor? É o Ferreira. É o Ferreira. Então, assim, é difícil. Por isso que eu falo, a vida do treinador é difícil. Ele tem que pensar, pô, meu Coringa é esse. Nós já estamos ganhando de 2-0. Eu vou ter que salvar esse Coringa pro próximo jogo. Ele precisa jogar o próximo jogo. Mas é aquela coisa. Essa é a partida da Libertadores. Esse é o grande sonho do torcedor. Nós estamos jogando em casa. Deixa o cara ser feliz, deixa ele jogar. O próximo jogo eu penso que eu vou fazer. Mas esse jogo precisa ser vencido. Também concordo com isso. É só isso, só tem esse jogo. Se você não vence esse jogo, você pode ser demitido até. Então esse é o jogo. Cada dia é um dia. O amanhã a Deus pertence, mas hoje pertence a mim. O hoje o passado já não posso voltar. O futuro eu não sei o que vai acontecer. O hoje sim. O hoje eu posso fazer, eu posso acontecer. Então eu vou viver isso aqui. Tem dessas coisas, né? Tem dessas coisas. Mas enfim, eu acho que os gols, obviamente sim, você tira um cara com uma força ofensiva relevante, você deixa, obviamente, o time adversário um pouco mais despreocupado. Pô, já tirou aquele cara do drible, da velocidade, eles perdem um pouquinho dessa força, a gente não precisa manter tanta gente na contenção, fica um pouquinho mais fácil, dá pra gente empurrar, avançar um pouco mais as linhas. É uma disputa por espaço dentro do campo.
É uma disputa por espaço. Vamos avançar nossas linhas. Vamos avançar. É o campo de batalha. É o campo de batalha. Avançamos um pouquinho mais. Avançamos um pouquinho mais. E obviamente, isso dá espaço ao adversário. Agora, sim, por que os adversários fazem o gol? Acho que, assim, antes da gente procurar ir pelo lado do porquê que o Zubeldia substituiu e isso gerou desdobramentos e consequências que acabou ocasionando empate, eu acho que o porquê maior, se a gente tem que fazer o segundo porquê. Por que o São Paulo tomou esses gols? E aí sim, aí eu acho que é uma coisa de a gente questionar o trabalho do Zubeldia, de questionar o nível de concentração dos atletas, porque foi um apagão. Em questão de alguns minutos, o Alisson fez o primeiro, beleza. Primeiro, pode acontecer, segura empate, retranca tudo. Segura empate não, segura a vitória, retranca tudo, todo mundo, os 11 dentro da grande área, e é isso. E a sorte está lançada. Agora não, o segundo gol do empate foi acontecer alguns minutos depois. Você vê que assim, o time tomou um baque muito forte, teve um desequilíbrio ali, teve uma descompensação ali, e o time se perdeu. Mas o time não só se perdeu. O problema, assim, todo o problema da equipe, todo o problema defensivo da equipe já ficou escancarado no primeiro tempo. Por isso que eu falo assim, é por uma substituição? Claro que a substituição tira uma dor de cabeça do adversário, que fica mais confortável na partida. Mas, para mim, um problema maior assim, a forma como o São Paulo estava dentro, o comportamento, a mentalidade, não só o posicionamento, a questão tática, a questão técnica, de você estar tecnicamente bem também, ter esse ponto, assim, o São Paulo não estava tecnicamente bem, então assim, taticamente estava mal, tecnicamente não estavam bem, mentalmente estavam perdidos, e a postura dentro de campo era uma postura um pouco preguiçosa, porque pelo somatório de fatores. Então não é uma substituição. Repito, eu entendo. Pô, você tirar um cara como. É a mesma coisa você tirar um Vinícius Júnior do jogo. Você tem um Vinícius Júnior na ponta esquerda, você vai tirar ele para pôr um lateral. Pô, o que você perde de força ofensiva ali, o que os caras ficam confortáveis na partida de ter a possibilidade de avançar, porque perderam ali o contra-ataque do lado esquerdo. O cara que ficava empurrando a gente para trás, ele saiu. Agora a gente pode empurrar eles para frente. Então a gente pode avançar, podemos seguir um pouco mais. Claro que isso permite ao adversário ficar um pouquinho mais confortável. Mas esse conforto não significa necessariamente que eles vão conseguir buscar o resultado que eles querem. O resultado ele é alcançado por quê? Porque aí sim, aí eu acho que são reflexões, são problemas muito mais graves e que a gente já viu em outras partidas do São Paulo, que é a postura, né, o comportamento dos atletas, como eles estão mentalmente dentro de campo. Eu falava do Flamengo ontem, Maracanã lotado, adversário fraco, vamos ganhar. Você não entra com os níveis de concentração adequados. Aí, noite fria, chuvosa em São Paulo. Por mais que tenha o torcedor. É um adversário que dá pra gente bater. A ambientação tá boa. Você se desconcentra, se perde, né? E aí acaba acontecendo. Então essa postura, essa pegada, e aí tem aquele o contraponto que eu falava ontem. Existem equipes, como por exemplo o Palmeiras, que podem não estar tão bem taticamente e tecnicamente, mas mentalmente, no âmbito mental, os caras vão até o último. Eles entregam até o último. E para jogar uma Libertadores, às vezes não é só ser o melhor, ser a melhor equipe, ter os melhores jogadores. É claro que o Palmeiras tem esses dois, mas assim, a gente já viu tantos anos de Libertadores, você precisa ter o coração. E o que a gente viu do Flamengo e hoje anteontem do Flamengo e ontem do São Paulo é isso. Assim, você sentia falta de coração. Que eu acho que é um problema muito mais grave, de uma substituição de outra, enfim. Vamos passar para os. Já tô falando muito, já tinha que ter seguido. Vamos lá. Vamos lá. Resultados da rodada. Internacional 3-0 em cima do Atlético Nacional. 3 gols do protagonista Alan Patrick. Que momento. Que momento que vive o atleta. Tecnicamente tá no auge. Tá soltinho, tá voando. Colo-Colo e Fortaleza. Cara, lamentáveis as cenas que aconteceram lá. E teve invasão de campo. A partida foi suspensa. Eu não sei se vai ter
se vão continuar numa outra data. Eu sei que assim, o pessoal do Fortaleza foi muito rápido, ainda bem, perceberam ali que quebraram o vidro, alguma coisa assim da arquibancada, e a galera começou a entrar e rapidamente os atletas do Fortaleza se deslocaram por vestiário, alguns atletas do Colo-Colo tentaram conversar ali com os torcedores, o pessoal do Fortaleza já correu pro vestiário, mas assim, com a bola rolando, acho que ficou o Fortaleza. Olha, o Colo-Colo só não abriu o placar porque os caras são ruins, viu? Os caras são ruins, mas mesmo assim eles tiveram muita liberdade. O Fortaleza não tá legal. Não tá legal. Acho que assim, a primeira rodada que o Fortaleza é goleada pelo Racing, olha o que aconteceu com o Racing. O Racing tá jogando bem? É verdade. Uma equipe que tá bem, tá com confiança, mas o Racing também não é todo esse bicho-papão, não. Os caras perderam em casa do Atlético Bucaramanga. Quem que é o Atlético Bucaramanga, você sabe? Eu não sei. Mas eu sei quem é o Racing. E eu sei que o Racing goleou o Fortaleza no Castelão na primeira rodada da Libertadores. Então, assim, é pra tudo isso? É pra ter tomado a goleada do Racing? E nesse jogo do Colo-Colo? Pô, talvez a primeira grande oportunidade do jogo, o cara, mano, bola cruzada na área, o cara, ele recebe a bola sozinho, só que ele passa da bola. Eu falei, os caras são muito ruins. A sorte do Fortaleza, se o Fortaleza tá muito mal. Isso pra mim mostra que o Fortaleza tá muito mal, porque você pega uma equipe que tecnicamente é semelhante a você, você toma uma goleada. Você pega uma equipe que é horrorosa, que é o Colo-Colo, e você tá empatando. Você não consegue sair do empate. Você sofre, os caras te agridem, você sofre, coração bate forte. Na hora de você agredir, não é nada muito fora de série. Então, assim, o Fortaleza tá mal, tá precisando refinar. Tá precisando refinar, ajustar as pontas aí, porque não tá legal. Não tá legal. Assim, claro que é uma cena lamentável, mas assim, como pensando assim, pelo lado do torcedor, ainda bem que a partida tá suspensa, porque olha, eu não sei que se de repente o Fortaleza toma um gol ali. Porque o final do jogo a gente sabe, sempre tem aquele abafa. E o Fortaleza já não tava numa noite legal. Estava muito claro. Não estava numa noite legal. São Paulo 2, Alianza Lima 2. É, gente, a gente já falou sobre isso. Vai ter muita reflexão aí pela frente. Já tem gente de novo falando do Dorival. Tá soltinho na pista aí. Aproveita a oportunidade. Defesa e Justiça 0, Vitória 0, Atlético Mineiro 4, Iquique 0, Fluminense 5, São José 0. E aí a goleada. 2 gols do Cano, que beleza. Que maravilha. Renato Portaluppi, já começamos a ver um pouquinho, já começa aqui um esboço daquelas equipes ofensivas do Renato Portaluppi. Espero que a gente consiga ver mais. Espero que a equipe como um todo adote essa postura. Eu gosto muito, sempre falo aqui o Renato para mudar o aspecto mental das equipes e conseguir montar algumas equipes ofensivas, ele é muito bom. Para um trabalho de longo prazo, como ele ficou no Grêmio por bastante tempo, aí eu já não sei. Eu não sei se ele consegue manter. É difícil você trabalhar por muito tempo no lugar, as pessoas acabam se acomodando. Então, ele é um treinador assim, para num curto prazo, no lugar onde ele é identificado, como é o Fluminense, ele consegue entregar esse negócio de repente conseguir resultados expressivos, de repente buscar um título importante. Ele consegue, pô. Ele tem essa. Agora, de longo prazo já é um problema. Ele não conseguiu fazer um. Saiu do Grêmio até de uma forma bastante inesperada para mim, né? Com o torcedor pedindo para ele sair, na bronca, respondendo algumas coletivas, umas respostas um pouco infelizes. Eu não esperava, eu achei que o dia que o Renato saísse do Grêmio ia ser assim, pô, comum acordo, eles entendem que é melhor eu ir, eu entendo também, e tá tudo certo. Não da forma como foi, assim, meio na rusga. Mas enfim, vamos lá. Pô, já falamos de São Paulo, deixar o artigo do GE, mas fala mais ou menos sobre isso, né, da substituição do Ferreira, enfim. Não acho que. Como eu falei, eu concordo que há um baque.
Assim, você substitui talvez o melhor atleta em campo, você dá confiança ao adversário, mas eu volto a repetir, para mim, a reflexão que o São Paulo tem que fazer, do departamento de futebol, do Zubeldia, dos jogadores, são outras. Não é porque que ele substituiu um cara por outro. São outras. O São Paulo toma empate por problemas que a gente vem acompanhando desde o Paulista. Ah, você não vai pedir a cabeça dele? Eu não, porque eu tô falando já há muito tempo. Tem coisas que eu acho interessante no trabalho do Zubeldia. Nada, o São Paulo venceu algumas partidas importantes, abriu 2-0 nesse jogo. Agora, os problemas, tem que ver se as qualidades compensam os problemas. Os problemas, eles são graves e parece que não melhora, né? Parece que não tem uma melhoria. Enfim, por Júlia Mazarin, vamos seguir. Alan Patrick, vivendo o melhor momento da carreira, um hat-trick, 3 gols numa partida. E que beleza, né? E que beleza, elogiado por Roger, admitiu o auge em maturidade e na preparação física. O auge de um atleta é isso. É a sua melhor preparação, é a melhor condição física. Estar também, e isso puxa naturalmente o carro para melhor condição técnica. E a mental, que a confiança tem que estar lá no alto. Assim o atleta atinge o auge, o seu auge técnico, digamos assim. Que tecnicamente ele está bem, fisicamente está bem, a cabeça está bem. E ele só executa aquilo que ele sabe fazer de melhor. Por Gabriel Girardon, vamos seguir. Preciso finalizar em menos de meia hora. Acho que não vai dar. Definição sobre remarcação do jogo do Fortaleza caberá ao comitê disciplinar. Tá aqui, o jogo foi interrompido. Já estava num tempo avançado de jogo, é verdade. Não sei como é que vai ficar. Mas também não sei se vai ter punição. A gente sabe que as punições da Conmebol são brandas. Aconteceu um desastre antes do jogo. Tá aqui. O Ministério Público do Chile vai investigar a participação de policial em morte de torcedores. Isso disse que aconteceu antes do jogo, por Juscelino Filho e Thaís Jorge. Aconteceu antes do jogo, antes da partida. Alguns torcedores morreram. Parece que o carro da polícia atropelou. Tem outra notícia aqui. A família está desolada. Diz que um carro da polícia avançou. Se eu não estou enganado. É algo... Aqui, ó. Graves incidentes ocorridos durante a partida. Falou com a imprensa após graves... Nessa quinta-feira, que a irmã de uma das torcedoras mortas... Enfim, o Ministério Público vai investigar. Sua irmã havia comparecido ao estádio com o ingresso comprado quando foi atropelada. Ela estava com o ingresso na mão. Não é que ela estava forçando a entrada. Minha irmã estava com a entrada em mãos no celular. Assim como seus 2 amigos. E agora querem dizer que que por culpa deles, que eles foram atropelados. O policial que estava dirigindo a viatura que a atropelou não estava mais aqui e fiquei sabendo da minha irmã pelo policial que a trouxe até mim. Então, aparentemente, estava tendo um princípio, não sei se uma confusão, um princípio de confusão para entrar no estádio. Aparentemente, pelo que a gente leu e ouviu. E aí, o policial talvez tenha se exaltado, atropelou torcedores, 2 morreram. Galera foi pro jogo e após o jogo o torcedor se revoltou, se rebelou e aí deu no que deu. Não sei o que vai acontecer, até porque é uma notícia que causa uma certa comoção, mas invasão de gramado. Não sei. Já disseram também que muitos objetos estavam sendo arremessados em campo, alguns em direção ao banco do Fortaleza. Falei do jogo de ontem, que foi o jogo do Bahia lá no Uruguai. Não sei se vai acontecer alguma coisa, lançaram coisas no gramado também, aqui nesse jogo também. A verdade é que assim, a Conmebol é uma instituição que, na minha opinião, ela só não está falida porque... Bom, não vou falar o que eu quero falar. É uma instituição muito mal gerida e acho que ela só tá viva até hoje, funcionando legal, porque os contribuintes são generosos.
E muitos deles são brasileiros. E assim, o maior contribuinte são os brasileiros. Os maiores contribuintes. Isso nós somos. E somos os mais injustiçados. E, curiosamente, o Brasil é o que dá mais grana para a Conmebol funcionar dessa forma bastante questionável de lidar com as situações. E, curiosamente, objetos são arremessados contra a equipe brasileira. Racismo contra a equipe brasileira. Os caras não estão nem aí. Então, você vai ter punição ou não por arremessar objetos, por invadir campo. Se tiver, vai ser branda. Se tiver, vai ser branda. E lamento muito. Lamento muito. Aquele discurso da Leila de jogar na CONCACAF, é óbvio que é um negócio que é falado da boca para fora. Vocês não pensem que isso vai acontecer. Mas, para mim, seria interessante que acontecesse, viu? Porque a Conmebol é uma instituição fraca, na minha opinião. Eles não se importam muito com fazer justiça, com fazer o que é certo. É complicado, né? É complicado. E olha, vou te falar. Tem algumas equipes brasileiras também que protagonizaram episódios de barbárie que não aconteceu muita coisa também não, viu? Eu tô aqui falando, acho que eu tô até sendo meio errado. Porque hoje as equipes brasileiras, acho que elas são muito certinhas. O pessoal vai, joga, às vezes se incomoda com uma provocação ou outra, mas o brasileiro hoje, até por jogar mais bola, isso é consequência. Não tô falando que nós somos melhores ou pior. Nós somos melhores no futebol. Isso sem dúvida nenhuma. No continente, nós somos melhores no futebol. Quem joga bola não fica fazendo essas palhaçadas, não. Você vê o Racing, fica fazendo essas palhaçadas, o River faz essas palhaçadas. Os caras não fazem essas palhaçadas. Todo respeito aos palhaços, né? Que é só um termo pra justificar assim. Essa patifaria, vamos usar o termo aqui. Pra não usar o palavrão. Essas cachorradas que a gente vê na Libertadores, de fazer cera, jogar objeto, invadir campo. A gente costuma ver que para quem joga bola, a gente não vê isso acontecer. E os brasileiros são os melhores jogando bola. O brasileiro está interessado em jogar bola hoje em dia. Um ou outro a gente vê, não joga nada. E aí dá umas pataquadas. Normal, né? Normal. Mas você vê que assim, quem normalmente comete esse tipo de excessos, você vê que são equipes que não jogam bola, né? E aí eles tentam jogar de outras formas. Não que nesse jogo o Fortaleza estava jogando melhor, né? Isso aqui eu acho que houve o contexto da torcida estar inflamada, mas eu digo assim, outros episódios que a gente vê de racismo, de objetos arremessados, é porque hoje o brasileiro, e como eu falei, eu acho que eu fui errado na minha leitura, a Conmebol também aconteceu com alguns brasileiros, eles não puniram com rigor. É que hoje é muito mais difícil punir um brasileiro por algum episódio como esse, porque né, o brasileiro ele tá interessado em jogar bola. Nós somos melhor, nós vamos jogar bola. Muitos caem por causa disso. Porque pega um adversário que provoca, que isso e aquilo. Você tá querendo jogar bola, a bola não rola, você acaba eliminado. Acontece, mas tem um teto. O time ruim, ele bate no teto. O teto é o quê? Vai ter uma equipe que vai te amassar. E o ano passado foi o Botafogo. Então, assim, numa competição com tantas equipes brasileiras boas, e a gente pode citar, o Inter tá bem, Palmeiras brigador, Flamengo vai melhorar, na minha opinião. Só tá vivendo um momento passageiro. Tem o Bahia. Uma hora, cara, equipes que ficam nessa provocação, que o Nacional já viu, não vai ter muita coisa para entregar, não. Vai entregar na intimidação, uma hora vai bater no teto. O teto é o quê? Uma equipe jogando bola, querendo o jogo, que vai meter os gols e vai eliminar. É isso. Então, assim, retiro mas não retiro retiro o que eu disse, que é Conmebol não dá uma força para os maiores contribuintes, que são os brasileiros. A Conmebol acho que é assim com todo mundo. A verdade é, essa é uma instituição, mas não retiro que é uma instituição fraca. É sim uma instituição fraquíssima. E na hora de punir faz vista grossa para muita coisa. Não só para os vizinhos do continente, mas para a gente também. Porque agora a gente para pensar outros episódios que aconteceram. Eu que vi Libertadores por muitos anos e sigo acompanhando, a gente viu que também para vários brasileiros as punições foram brandas, muito brandas.
Mas enfim, para vários, alguns sofreram, mas na Conmebol acontece também, algumas equipes, uma ou outra equipe sofre uma punição mais severa, como aconteceu com o Brasil também. Então, assim, não tem essa de espírito vira-lata, não. É isso, gente. Vamos encerrar. Peço perdão pelo longo podcast. Só passar a última notícia, prometo. CBF conversa com o filho de Ancelotti para convencer o técnico a comandar o Brasil. Gente, esquece que CBF, cara, o presidente da CBF, seu Edinaldo, pelo amor de Deus, desiste do Ancelotti. O cara não quer estar aqui, já falei isso. Quando saiu aquela primeira ofensiva, anunciaram que tinha um pré-acordo. Eu acho que aconteceu de fato esse pré-acordo. O Ancelotti se comprometeu se comprometeu não, mas ele falou assim: dia tal você vai pra lá. Vou. Eu acho que rolou essa conversa. Eu acho que rolou, porque ele mesmo não negou. É o que eu falo, porque se o cara nega na hora, você coloca o benefício da dúvida. O cara não negou, como aconteceram diversas situações do Flamengo, de Jorge Jesus. Quando o cara nega, você, pô, beleza, não dá pra saber, porque um fala, o outro nega. Quando o lado não nega, não tem como. Então, assim, pra mim aconteceu essa conversa, ele deu ok pra CBF, ele não veio, ele renovou com o Real. E agora, assim, você tá falando com o filho dele pra convencer o cara não quer estar aqui. Nós não precisamos de um treinador que não quer ser treinador. É uma coisa bizarra. Pô, ele não quer ser treinador da seleção brasileira e vocês estão atrás do cara. O que vocês acham que ele vai entregar de resultado? Nada. Seria o cenário perfeito, porque ele já conhece muitos jogadores do mercado europeu, especialmente os atacantes, que hoje são atacantes do Real Madrid, conhece muito bem, diga-se de passagem, isso é verdade. A transição seria muito veloz. Só que o cara tem que querer estar aqui. E tá muito claro que ele não quer estar aqui. Então, quem que nós vamos? Sei lá, Jorge Jesus. Se acha que o Abel Ferreira insiste no Abel, se acha que é o Felipe Luiz, insiste no Felipe Luiz. Agora, o Ancelotti não quer estar aqui. Para mim, se o cara não quer estar aqui, acabou. Acabou a conversa, acabou a negociação. Agora, se isso for uma cortina de fumaça para depois anunciar, sei lá, o Jorge Jesus, beleza. Mas para mim, já fica uma situação humilhante, né? Pô, a seleção, a única seleção pentacampeã tá se humilhando para ir atrás de um cara que não quer estar aqui. É um negócio que para mim não me cabe. Informação é do jornal El Periódico. Vamos ver, a publicação destaca ainda que a cúpula da CBF está disposta a esperar o final da temporada europeia para contar com o italiano. E pode acontecer, ele pode ficar disponível no mercado. O Arsenal meteu 3-0 no Real. Se for eliminado da Champions, já fica uma situação. A crise que se instala nos últimos dias pelos lados do Santiago Bernabéu e se agrava com o resultado desta terça-feira ecoa nos ouvidos do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que vê o sonho de ter Carlo Ancelotti no comando da seleção ganhar contornos viáveis para a data FIFA de junho. Para mim já deu. Já deu. Com todo respeito, é um cara gigante. Gostaria muito que ele fosse treinador da seleção brasileira, mas ele infelizmente não quer. E tá tudo bem. Ele não precisa querer vir. Mas o técnico que tem que estar na seleção, ele precisa querer estar aqui. Se precisar passar uma temporada no Brasil, vou lá. Eu quero. Eu me proponho a isso. Agora, você vê que o cara já não tá. É óbvio que ele tá treinando no Real, ele tá com a cabeça lá, mas ele já não tá assim, ai, pô, tem que ir pro Brasil. Parece que é isso. Pô, aqui eu tô tão bem, tô tão sossegado, tô confortável, já sou um senhorzinho. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas enfim, é isso. Gente, ó, encerro as atividades por hoje. Agora sim, vou deixar o calendário de jogos aberto para vocês. Vamos ter rodada de Campeonato Brasileiro no final de semana. Já no sábado, Derby Paulista. A gente vai acompanhar de tudo um pouco. E aí, semana que vem, estamos de volta para comentar alguns resultados importantes da rodada. É isso por hoje. Valeu demais. Beijos, abraços, ótimo final de semana de jogos para vocês e até a próxima.